Oi, galerinha do bem, estamos ainda estudando os direitos políticos, vamos entrar em partidos políticos para fechar a parte dos direitos e garantias fundamentais. No último vídeo a gente viu até a questão 10, eu fiz duas ressalvas com equívocos que tinham acontecido em vídeos anteriores, mas partindo aqui nós estamos terminando os direitos políticos. Então vamos pegar aí a questão número 11. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios apenas para os homens com idade entre 18 e 70 anos, com exceção dos conscritos e dos estrangeiros. A gente viu as regras da alistabilidade, que são direitos políticos positivos. Aí você vai para o artigo 14, parágrafo 1º. Só que você não pode deixar de estudar o artigo 14, parágrafo 2º, considerando que tem lá, parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos para os maiores de 18 anos. Para todos não, para os maiores de 18 anos. Facultativo para os analfabetos, os maiores de 16, menores de 18 e os maiores de 70 anos. No parágrafo 2º, ele vai falar quem são os inalistáveis, que são os estrangeiros e os que prestam serviço militar obrigatório conscritos. Então eu chego a uma conclusão. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para quem? Para os maiores de 18, menores de 70, desde que sejam alfabetizados, não sejam nem estrangeiros e nem estejam prestando serviço militar obrigatório conscritos. Ou seja, o erro daqui é porque ele botou apenas os homens. Então, o item está errado. Foi difícil essa questão, né? Aí eu venho para a questão número 12. Olha só o que ele diz aqui. O ordenamento jurídico constitucional brasileiro considera inelegíveis, em regra, os estrangeiros e os militares. Estes, contudo, se contarem com mais de 10 anos de serviço, podem se eleger atendida a determinadas condições. Olha o detalhe. O ordenamento jurídico constitucional brasileiro considera inelegíveis, em regra, os estrangeiros e os militares. Este, contudo, se contarem com mais de 10 anos de serviço, podem se eleger atendido a determinadas condições. Por que o item está errado? Porque, no que diz respeito aos militares, a regra é que eles são elegíveis. Só quem não é elegível é o que presta o serviço militar obrigatório, conscrito que presta aquele primeiro ano do serviço militar obrigatório. No que diz respeito aos estrangeiros, eles são inelegíveis. Mas tem exceção? Tem. O português equiparado. O português equiparado, que a gente estudou lá no artigo 12, parágrafo 1º, português equiparado, ele, se houver reciprocidade, ele vai poder votar. Se a gente puder votar lá, eles vão poder votar aqui. Então, a regra é que realmente eles são inelegíveis. Excepcionalmente, nesse caso, eles poderiam se eleger, votar e ser votado, porque eles são equiparados a um brasileiro naturalizado. Agora, no caso dos militares, a regra é que eles sejam elegíveis, de acordo com o artigo 14, parágrafo 8º. Atendidas às condições estabelecidas na Constituição. A exceção é que o militar que presta o serviço militar obrigatório não seja elegível, porque ele é inalistável. E o artigo 14, parágrafo 4º, diz que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, mais uma questão que já não seria tão fácil, né? É errado o item. Vem agora aqui para a questão número 13. Vem para a questão número 13. Olha só, as inelegibilidades como impedimentos ao exercício do direito de ser votado, olha o que ele faz, por isso que eu sempre digo, chama a atenção. Cuidado com essa história de alistabilidade e elegibilidade, tá? Tem que memorizar que é votar e ser votado. Como impedimentos ao exercício do direito de ser votado, constituem exceções e, portanto, se circunscrevem as taxativamente previstas no texto constitucional. É errado. Por quê, Malu? Porque você tem aí no artigo 14,
parágrafo 9º, que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Então, não é um rol taxativo. Quando ele diz circunscrevem as taxativamente previstas no texto constitucional, está errado o item. Tranquila a questão. Venho aqui para a questão número 14. Os recrutados pelas Forças Armadas não podem alistar-se como eleitores durante o período em que estiverem cumprindo o serviço militar obrigatório. Certíssimo. A gente já comentou sobre isso, o artigo 14, parágrafo 2º, são inalistáveis os que prestam serviço militar obrigatório, o período em que estiverem cumprindo o serviço militar obrigatório, que são previstos aí no parágrafo 2º do artigo 14. Tranquilo. Questão 15. No Brasil, o alistamento eleitoral depende da iniciativa do nacional que preenche os requisitos constitucionais e legais exigidos, não havendo inscrição de ofício por parte da autoridade judicial eleitoral. Verdade. Não pode o juiz, isso é decisão do Supremo Tribunal Federal, inscrever de ofício. O alistamento eleitoral depende da iniciativa do nacional que preenche os requisitos constitucionais e legais, sabendo que é obrigatório para os maiores de 18 anos, menores de 70, tá? Desde que não sejam analfabetos, nem estrangeiros e nem estejam prestando serviço militar obrigatório. Essa é a regra do alistamento eleitoral e do voto obrigatório. Então, certo item. Questão 16. A idade mínima é requisito de elegibilidade, exigindo-se no caso de candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador e juiz de paz, a idade de 21 anos no momento do registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Ô, minha gente, é errado. Isso aqui é uma boa questão, hein? Por quê, Malu? Porque é no momento da posse. O erro da questão, que se você for lá para o artigo 14, parágrafo 3º, você vai ver que uma das condições de elegibilidade é a idade. E no caso de prefeito, vice-prefeito, vereador, juiz de paz, a idade realmente mínima é de 21 anos. Só que você prova no momento da posse. Isso é exigido no momento da posse. Então, é errado isso. Mas boa essa questão, hein? Para você abrir aí seus conhecimentos. 17, vamos lá. Olha só. Ricardo, pai adotivo de Sérgio, irmão de... Minha gente, eu vou ser sincera com vocês. Vem aqui pra mim. Quando eu vejo muito nome numa questão, não sei vocês, mas começa a me emocionar. Porque vamos combinar, você tem que botar uns bonequinhos, né? Mas a gente consegue. Ricardo, que é pai adotivo de Sérgio, irmão de Tiago e casado com Sara, governador do estado e reeleito para o 2º mandato, visando a candidatar-se para o mandato de senador pelo mesmo estado, renunciou ao mandato de governador 7 meses antes das eleições legislativas, razão porque Alberto, vice-governador, assumiu o cargo de governador. Ou seja, Ricardo, quando ele se renunciou ao mandato de governador, ele simplesmente retirou todas as inelegibilidades. Quem passou a ser parâmetro de inelegibilidade foi o vice-governador, que é Alberto. Só isso, gente. Então, ó, considerando a situação hipotética acima, assinale a opção correta e com base no que dispõe a Constituição Federal. Sérgio, por não ser filho biológico de Ricardo, pode candidatar-se para suceder seu pai. Não. Também se dá por adoção, tá? Tá lá no artigo 14, parágrafo 7º. O fato de ser adotado não exclui a inelegibilidade do parágrafo 7º. Vem. Se eleito para o mandato de senador, Ricardo não poderá nas eleições seguintes candidatar-se novamente ao cargo de governador de estado, porque já o exerceu por 2 mandatos. Não, a gente tem aí no artigo 14, parágrafo 5º, que ele não pode para o único, ele pode para um único período subsequente, certo? Mas se ele deixar de ser governador e quiser se candidatar novamente depois de um mandato, tranquilo, a Constituição não impede.
Letra C. Ricardo, ao renunciar ao mandato de governador para desincompatibilizar-se, afastou a inelegibilidade relativa por motivos funcionais. Foi justamente isso que a gente viu. Por isso que eu sempre digo para você, quando você tiver um caso, resolva primeiro o caso antes de ir para as opções. Por quê, maluco? Para que você já vá com uma ideia e não fique sendo influenciado pelos itens. Então, isso é importante. Por que não é a letra D? Alberto não pode candidatar-se à reeleição para o cargo de governador de estado. Pode, porque ele era o vice, né? Se ele era o vice, ele assumiu, ele termina o resto do mandato e pode se candidatar para um único período subsequente. Sara, por ser mulher de Ricardo, é absolutamente inelegível para todo e qualquer cargo político. Não, porque ela sendo mulher dele, se ele não tivesse desincompatibilizado, ela poderia até ser presidente da República. Ela poderia ser senadora ou deputado federal por outro estado. Então, não é absolutamente inelegível. E ele se desincompatibilizando, ela se tornou elegível. Então, aqui você chegaria à conclusão que seria a letra C. Vem agora para a questão 18. Olha só. No que se refere aos direitos políticos, assinale a opção correta. A ação de impugnação de mandato eletivo deverá ser proposta na Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, independentemente de provas iniciais de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude cometida. Errado, porque a gente viu aí no artigo 14, parágrafos 10 e 11, que a ação de impugnação do mandato eletivo deve ser proposta na Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, mas com as provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Tem que ter provas de abuso de poder econômico ou fraude. Inclusive, se for absolutamente improcedente, se não provar o que disse, vai responder por isso, que é o que diz o parágrafo 11. Então, é errado o item. Vem para a letra B. A atual Constituição Federal permite candidaturas avulsas para a presidência da República, facultando aos candidatos dirigirem-se diretamente aos eleitores sem a necessidade de filiação partidária. Não, a filiação partidária é condição de elegibilidade prevista aí no artigo 14, parágrafo 3º. Uma das condições para concorrer em pleitos eleitorais é o pré-alistamento eleitoral. No mesmo dispositivo, você vê que o alistamento eleitoral é requisito, é condição de elegibilidade. Essa seria a resposta correta. Letra D. O plebiscito e o referendo são formas de exercício indireto da soberania popular. Não, são diretos. A participação popular em ambos os casos faz posterior à promulgação da lei. Não, a gente viu que o plebiscito é anterior e o referendo é posterior. Então, absolutamente errado. Letra E. É condição de elegibilidade a idade mínima de 35 anos para o cargo de governador. Errado, 30 anos, está lá no artigo 14, parágrafo 3º. Aqui, gente, você vê no caput do artigo 14, tá? Aqui no caput. A gente estudou isso bem direitinho, não tem que ter dúvida mais, né? Questão 19. Vamos lá. Mais um caso, cheio de caso aqui do CESP, né? Considere que Paulo, prefeito municipal, tenha sido reeleito para um segundo mandato em 2012. Já está no segundo mandato dele. Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta. Infere-se da situação, em face da exigência constitucional de desincompatibilização, que para candidatar-se à reeleição em 2012, Paulo deve ter renunciado ao seu primeiro mandato pelo período de até 6 meses antes das eleições. Não, como o CESP bate nesse ponto. Não, porque aqui é caso de reeleição. E reeleição não precisa de desincompatibilização. A desincompatibilização é para se candidatar a outro cargo, que é o parágrafo 6º. Paulo poderá candidatar-se a vereador do mesmo município em 2016, desde que se desincompatibilize do cargo, renunciando ao segundo mandato de prefeito até 6 meses antes do pleito. Exatamente que é o artigo 14, parágrafo 6º, que aqui é outro cargo. Seria a resposta correta. De acordo com a Constituição Federal de 88, Paulo estará impedido de maneira absoluta de exercer um terceiro mandato em seu município, seja ele sucessivo ou não. Sucessivo, sim, mas não sucessivo, ele pode se passar um mandato sem
ser o governador, ou o prefeito, ou o presidente. Então, errado o item. Sucessivo é proibido, 3, né? Mas se não for sucessivo, então aqui, ó, artigo 14, parágrafo 5º. Nas próximas eleições, em 2016, Paulo poderá candidatar-se a vice-prefeito do mesmo município. Não, porque se você prestar atenção, ele fala presidente e o vice, tá? Quem os houver substituído ou sucedido, no artigo 14, parágrafo 5º. Então, ele não pode. Até porque, gente, isso é meio que lógico. Ele, como vice, ele pode chegar a ser presidente, né? Então, não pode. Isso aqui não precisava nem ler a Constituição para saber. Caso renuncie ao mandato para o qual foi reeleito, Paulo poderá candidatar-se à prefeitura do mesmo município nas próximas eleições em 2016. Não, o fato de renunciar ao mandato para o qual foi reeleito não pode candidatar-se, porque seria o 3º mandato dele. Vem para a questão agora 20. Olha só. Por não serem detentores de direitos políticos, os analfabetos não podem votar nem se candidatar a cargos eletivos. É errado o item porque eles podem votar. Eles são alistáveis e podem votar. Eles não são elegíveis. O voto dele, apesar de ser facultativo, eles são alistáveis. Está aí no artigo 14, parágrafo 1º. Eles não são elegíveis, que está no artigo 14, parágrafo 4º. Tá? Então, é errado o item. Questão 21. Os estrangeiros são inelegíveis, dado que não são titulares de direitos políticos. A regra é essa. Eles são inelegíveis, dado que não titulares de direitos políticos. E aqui, o CESP optou para ir pela regra. Se ele tivesse dito nenhum estrangeiro é elegível, aí você já poderia colocar errado, porque aí ele estaria excluindo o português equiparado, né? Mais certo o item. 22. As ações de impugnação de mandato eletivo tramitam necessariamente em segredo de justiça. Correto, ó. Questão já de 2014. Está aí no artigo 14, parágrafo 11. Próxima questão. Questão 23. Não são alistáveis como eleitores nem os estrangeiros, nem os militares. Errado. Porque a gente viu que os estrangeiros não são alistáveis. Mas os militares são, exceto os que prestam serviço militar obrigatório inicial. Tá? Então o item está errado. 24. Os direitos políticos passivos. Olha só. Aquela história de elegibilidade ativa, passiva, como você tem que entender, né? Os direitos políticos passivos consagram as normas que impedem a participação no processo político eleitoral. Não. Os direitos políticos passivos, eles consagram as normas que regulam a participação, não é que impedem. Que impedem são negativos, que regulam. Estaria certo se botasse assim, que regulam a participação no processo político eleitoral, tá? De ser votado. Então, aqui o erro é porque ele falou como se fossem direitos políticos negativos. E os direitos políticos têm os positivos e têm os negativos. Os passivos, eles são positivos, a não ser que ele tivesse dito os direitos políticos negativos passivos consagram as normas que impedem a participação no processo político eleitoral, tá? Então, o item está errado. Mas muito boa essa questão, hein? Questão 25, olha aí. No que se refere a direitos políticos disposto na Constituição Federal, assinale a opção correta. Ele quer a correta. Sempre marca para não ter dúvida, né? É vedada a cassação dos direitos políticos. É vedada a cassação dos direitos políticos. Esse seria o item correto. Está aí no artigo 15, que a gente ainda vai estudar. Tanto 14, mas é 15. Artigo 15. Vamos ler ele para a gente? Pega aí na sua Constituição. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos seguintes casos. Vamos já estudar e a gente tem polêmica aí, tá? Então,
a regra é que é vedada a cassação dos direitos políticos. Lembrando que essa vedação aqui é dos direitos da cassação ideológica. Porque perda também é cassação. Quando ele veda, é vedada a cassação dos direitos políticos, você tem que entender que é vedada a cassação ideológica, aquela que era perseguição por parte do chefe do executivo para aqueles que não respeitavam os direitos políticos assumidos pelo governo, tá? Então é diferente. Mas olha só, realmente é vedada a cassação dos direitos políticos. Letra B. Os brasileiros naturalizados podem votar, mas não podem concorrer a cargo eletivo. Que é isso, né? Eles podem concorrer a cargo eletivo. A gente viu aí em todo o artigo 14 que não tem essa vedação. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos, o problema é o todos, os brasileiros naturalizados. Não, são para os maiores de 18, menores de 70, desde que sejam alfabetizados, não sejam nem estrangeiros e nem estejam prestando serviço militar obrigatório inicial. Então, é errado o item. A gente viu aí no artigo 14, parágrafos 1º e 2º. Os militares federais não são alistáveis. Não, eles são alistáveis se não estiverem prestando serviço militar obrigatório. Então, eles são alistáveis. Inclusive, está aí no artigo 14, parágrafo 8º, que o militar alistável é elegível. Então, a regra é que eles são alistáveis. Para ser eleito vereador, é preciso ter, no mínimo, 21 anos de idade. Não, a gente viu no artigo 14, parágrafo 3º, que para vereador, a idade mínima é de 18 anos. Cuidado para não se emocionar numa prova dessa, né, gente? Aí tá. Agora eu venho para o artigo 15, e aqui sim eu tenho muita coisa para falar para vocês. Olha só, vamos ler o dispositivo. É vedada a cassação de direitos políticos. Já falei que é a cassação ideológica, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... O que aconteceu? A Constituição não disse que era perda, o que era suspensão. E aí? E aí a doutrina constitucionalista, cada qual diz o que quer. O fato é que, nas provas de concurso, não há dúvida quanto ao cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, que foi aquele caso que a gente estudou, que o naturalizado é cancelada a naturalização por atividade nociva ao interesse nacional, é um processo judicial que está lá no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, e aí, consequentemente, ele perde os direitos políticos, porque há um cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, tá? Então, estuda esse aqui com o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. E aqui, quando cai na prova, é perda. Inciso 2. Incapacidade civil absoluta. Cuidado que na hora da prova eles botam relativa. Só que é caso de perda ou suspensão é a incapacidade civil absoluta. Malu, nesse caso, é suspensão ou é perda? As provas de concurso vão no sentido de ser suspensão. Tá? Inciso 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Apesar de divergência, as provas de concurso vão para que seja suspensão. Seguem aí para dizer que é suspensão. Inciso 4. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Segura essa informação aqui, que essa é a polêmica. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, aqui não tem problema, porque se você for ao artigo 37, parágrafo 4º, lá está dizendo que será a suspensão. E aqui, ó, perda. Tá? Polêmica, inciso 4. Por quê? Porque depende da prova que você estiver fazendo. Olha que interessante. Eu escrevi até um artigo no Eu Vou Passar, você pode pegar lá, sobre isso, mostrando até as questões da FCC e a questão do CESP, que é divergente nesse sentido. Olha só, para a FCC é suspensão, para o CESP é perda. Malu, por quê? Vamos entender. Lembra dos casos que eu falei, de quando a pessoa alega imperativo de consciência,
aí para não cumprir uma obrigação e tem que ter a prestação alternativa? Bom, no caso do voto, a prestação alternativa é o pagamento de multa. Se a pessoa não votar e não pagar a multa, segundo a Justiça Eleitoral, e aí é a Justiça Eleitoral, não é o Supremo Tribunal Federal, que aí tem decisão do TSE, aí é caso de suspensão. No caso do serviço militar obrigatório, tem até a Lei 8.239 de 91 que regulou a prestação alternativa. E diz que seria caso de suspensão se a pessoa não cumprir nem a obrigação militar, no exercício militar, no serviço militar, e nem a prestação alternativa. Tudo bem. No caso do tribunal do júri, certo? Eu tenho ainda o artigo 438 do Código de Processo Penal. Olha só, a recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Diz que é suspensão. E é o que a FCC segue. Mas o CESP segue a doutrina constitucionalista, que eu posso citar José Afonso da Silva, Alexandre de Moraes, Pedro Lença, todos eles entendem que seja perda dos direitos políticos. Então, no caso de você que faz prova para o CESP, é perda, tá? Vamos aqui para os exercícios, olha só. Na forma da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importam, entre outras consequências, a suspensão dos direitos políticos e a indisponibilidade dos bens. Se você for lá para o artigo 37, parágrafo 4, você vai ver justamente isso. Tá? E ele fala na suspensão dos direitos políticos e a indisponibilidade dos bens. Então, tá aí, você junta o artigo 15, parágrafo. Artigo 15, aliás, inciso 5, com o 37 que eu citei aqui, ó, que, aliás, eu citei, não, a própria Constituição citou, parágrafo 4º, e responde essa questão e coloca certo. Vem para a questão 27. A reaquisição dos direitos políticos suspensos só se faz possível mediante decisão judicial proferida em ação ajuizada para tal fim. Não, por quê? Primeiro porque ele está falando de suspensão. No caso da condenação, vamos dar esse exemplo, errado o item. No caso da condenação, simplesmente a pessoa pode, cumpriu a pena, por exemplo, extinguiu-se a punibilidade, automaticamente os direitos políticos são restabelecidos. Então, é errado o item porque ele diz que a requisição de direitos políticos suspensos só se faz possível mediante decisão judicial proferida em ação ajuizada para tal fim, o que é errado. Inclusive, você não precisa nem entrar com ação nesse caso, né? Questão 28. Apesar de a prestação de serviço militar ser obrigatória, a recusa em cumpri-la é admitida sob a alegação do direito de escusa de consciência, cabendo, nesse caso, às Forças Armadas atribuir àquele que exercer esse direito serviço alternativo em tempo de paz, cuja recusa enseja como sanção a declaração da perda dos direitos políticos. Olha aqui a questão do CESP, dizendo que é perda dos direitos políticos e considerando correto. Questão 29, eu acho que não vai dar tempo não, né? Falta um minuto. Não, vou deixar para no próximo vídeo. A gente pensou que ia terminar agora, mas não vai terminar ainda. Vamos falar de direitos políticos. Ô, coisa massa! É você estudar e fazer exercício, que aí você vê o exercício junto com a teoria e tá tudo resolvido. Como diz minha amiga Lidiane, tá tudo dominado. Até o próximo vídeo.